Oi, aqui é a Lilian Cruz, criadora da plataforma ETEC Power, e nessa semana da aprovação na ETEC, eu vou te mostrar o passo a passo utilizado por estudantes comuns para irem do zero absoluto à aprovação na ETEC, estudando com base no perfil da prova, que é o padrão que os elaboradores seguem para criar as questões da prova, como aconteceu com milhares de alunos meus. Esse é o método que eu mesma utilizei para garantir a minha aprovação em quarto lugar no curso que era um dos mais concorridos na época, na ETEC de onde eu morava, e também fui aprovada em mais de 10 vestibulares, entre eles Enem, Unesp e Unifesp. E quando eu falo de ir do zero à aprovação na ETEC, eu não estou te falando de passar horas e horas por dia estudando sem parar, nem mesmo de fórmulas mágicas para decorar conteúdos ou coisas do tipo. Eu estou falando aqui para você de um método eficiente que possibilita que qualquer pessoa possa estudar menos da metade do tempo e ter mais que o dobro do resultado. Ainda que você esteja no seu 9º ano do ensino fundamental e nunca tenha tido contato com matérias como biologia, como química, física, como foi o caso, inclusive, da Giovana, que mesmo estando no 9º ano do ensino fundamental, conseguiu ser aprovada em 2º lugar no ensino médio concurso técnico de administração da ETEC de Hortolândia. A prova cobrava alguns conteúdos de física e química, que eram matérias com quais eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato, e isso me assustou muito, assim. Eu fui aprovada em 2º lugar na ETEC de Hortolândia, na modalidade de ensino técnico integrado ao ensino médio. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados, foi como se milhares de fogos de artifício explodissem dentro. Ou até mesmo que você já tenha terminado a escola há algum tempo e não se sinta preparada para fazer a prova, porque já esqueceu muitas coisas, não teve uma base muito boa no colégio, que foi o que aconteceu com a Natália. Meu nome é Natália, eu tenho 28 anos. Quando eu comecei a estudar para a ETEC não foi fácil não, porque já fazia 10 anos que eu tinha concluído os meus estudos. Eu tinha muita dificuldade e eu passei em 5º lugar no curso de administração da ETEC de Jundiaí. Ou ainda, se você já fez a prova alguma vez e não tenha passado. Que foi o que tinha acontecido com a Edileia. Ela já tinha feito a prova da ETEC uma vez, não tinha conseguido ser aprovada. E depois de utilizar o método, ela passou em 18º lugar no curso de enfermagem, que costuma ser um dos cursos mais concorridos das ETECs. Imagina então você passando no curso dos seus sonhos na ETEC. Imagina o seu nome lá na lista de aprovados, a alegria da sua família, vendo você passar na ETEC, seus pais, seus amigos, seus familiares, seus parentes, te abraçando, todo mundo comemorando junto com você. Imagina você no seu primeiro dia de aula da ETEC, conhecendo pessoas novas, começando uma nova fase na sua vida, rumo a uma carreira profissional de sucesso, rumo aos sonhos que você quer realizar, porque eu sei que é isso que a ETEC vai te proporcionar. E eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, sabe? E o fato é que eu também não acreditaria que isso seria possível se eu mesma não tivesse conseguido tantas aprovações e, mais importante ainda, se não tivesse visto centenas, na verdade milhares de estudantes serem aprovados na ETEC após utilizarem esse método, como foi o caso das pessoas que você acabou de ver. Então, durante essa semana, eu vou te mostrar o método para você conseguir resultados como esses. Para começar, então, hoje eu já vou apresentar para você quais são as 3 grandes armadilhas que podem destruir todas as suas chances de passar na ETEC. Inclusive, provavelmente você está caindo em alguma delas já a essa altura do campeonato nos seus estudos. Só que antes de te mostrar isso, deixa eu te mostrar como foi que eu cheguei nesse método, tudo bem? E é o seguinte, talvez você nem acredite, mas a grande verdade é que eu estudei durante a maior parte da minha vida nas piores escolas públicas de Praia Grande, que é a cidade que eu morava. E quando eu terminei o meu ensino fundamental, ainda não tinha ensino médio na ETEC de lá. Por isso, eu fui em busca de bolsas em escolas particulares. E assim eu me tornei bolsista integral no ensino médio.
Só que logo que eu cheguei à escola do meu ensino médio, eu comecei a me decepcionar demais comigo mesma, porque eu era muito defasada. Ou seja, eu não conseguia acompanhar as aulas e, para piorar tudo, na primeira semana de provas, eu tirei 3 na prova de biologia. Uma prova que eu tinha me dedicado demais mesmo, sabe? E assim, era uma matéria que eu até estava gostando. Eu nunca tinha tido contato com essa matéria no ensino fundamental, mas ali no ensino médio eu comecei a gostar daquela matéria. E aí, como tinha o risco de perder a minha bolsa, caso eu não tivesse um bom desempenho, caso eu não melhorasse as minhas notas, eu comecei a estudar ainda mais. Eu estudava mais de 10 horas por dia, sem brincadeira. Então, eu terminava o meu período de aulas na escola e muitas vezes eu nem ia para casa. Eu comia um lanche que a minha mãe sempre colocava na minha mochila para eu levar e ficava na biblioteca da escola estudando a tarde toda. Depois, quando eu chegava em casa, eu mal tomava um banho, jantava e já voltava para estudar mais um pouco. Só um ponto aqui, eu ia de ônibus e voltava de ônibus para a escola, então muitas vezes eu também estudava no ônibus no caminho de volta para casa. Isso me deixava muito ansiosa, eu não conseguia dormir direito, eu não tinha tempo para mais nada, eu quase não ficava com a minha família, não tinha amigos praticamente, sabe? Então, muitas vezes eu queria assistir a um episódio de alguma série e não podia, porque eu tinha que estudar. E isso começou a me deixar muito estressada, né? Minha vida se resumia a estudar, estudar, estudar. Eu não estava mais aguentando, sabe, aquele fardo todo, aquela rotina extremamente estressante. Aquilo foi sugando a minha vida, tanto que na época eu cheguei a emagrecer de um jeito que não foi nem um pouco saudável. E foi então que eu decidi dar um basta naquilo tudo e comecei a buscar estratégias de estudos, coisas sobre neurociência, coisas que pudessem me ajudar a conquistar resultados que eu queria nas minhas notas, né? Sem ter que sofrer tanto daquele jeito. Só que o que eu encontrava sempre era um pouco incompleto, não sei se você consegue me entender. Então, não tinha uma estratégia, assim, específica que eu pudesse usar do começo ao fim dos meus estudos. Sem contar que muitas técnicas que eu acabei decorando funcionavam às vezes, mas com outras matérias não funcionavam tão bem, outras eram tão complexas que eu ficava com desânimo só de pensar em como aplicar aquilo. Com isso, toda vez que eu ia estudar, eu tinha que colocar em prática várias coisas diferentes, o que era extremamente cansativo e me fazia perder ainda mais tempo. Foi então que eu tive a ideia de juntar somente o que realmente funcionava e organizar isso de um jeito lógico, digamos assim, para que eu pudesse usar com facilidade nos meus estudos toda vez que eu sentasse para estudar. E assim eu cheguei ao método que me fez estudar menos da metade do tempo e ter mais que o dobro do resultado. Só para você ter uma pequena ideia do que aconteceu, eu passei daquela aluna que tirou 3 em biologia para uma das melhores alunas, não só da minha sala, mas da escola inteira. E tudo isso sem precisar me matar de estudar, sabe? Como eu fazia antes, né? Então eu me lembro que na época em que eu comecei a desenvolver essa estrutura de estudos, eu pude voltar a fazer atividades que eu gostava, mas que eu tinha parado antes por falta de tempo, como, por exemplo, escrever, ler mais livros, ter contato com meus amigos e assim por diante. E você pode me perguntar, certo, Li, mas o que isso tem a ver com o ETEC? E bom, eu te digo, tem tudo a ver com o ETEC. Porque no meu segundo ano do ensino médio, eu decidi que eu ia prestar o vestibulinho para entrar no curso técnico na ETEC. Afinal, eu queria terminar o meu ensino médio com uma profissão, ou pelo menos com um bom currículo, sabe? Para conseguir ter mais chances no mercado de trabalho e assim conquistar a minha independência rapidamente. Só que como eu não tinha muito tempo para estudar para o vestibulinho ETEC, porque na época, além da escola, eu estava escrevendo um livro, eu também fazia várias coisinhas ali para ganhar meu próprio dinheiro, eu pensei, por que não usar o mesmo método que eu usei para revolucionar as minhas notas na escola, só que adaptado para passar na ETEC? E foi exatamente o que eu fiz. Fazendo isso, o que aconteceu foi que eu consegui passar em 4º lugar no curso que eu queria, que era o curso de farmácia. Naquela época, esse era um dos cursos mais concorridos lá da ETEC de Praia Grande. E para melhorar a situação, quando eu terminei o meu ensino médio, eu usei o mesmo método e eu fui aprovada mais de 10 vezes em vestibulares, tanto de universidades públicas, quanto com bolsas integrais também, em universidades particulares. Então, como você pode perceber, esse método não foi uma coisa que surgiu num passe de mágica na minha cabeça e que eu vim aqui falar com você, sabe? Pelo contrário, foi todo um processo de criação usando as bases da neurociência, que é a ciência que estuda como o nosso cérebro funciona, e adaptando as mais eficientes estratégias de estudos.
Então ele é um método testado e aprovado que mudou a minha vida e depois disso já mudou a vida também de milhares de pessoas. E eu tenho certeza que se você aí colocar em prática, certamente vai mudar a sua vida também. Bom, e sabendo de todo esse processo, pode ser então que você queira saber o porquê de eu compartilhar esse método. E a grande verdade, sendo muito sincera aqui, ok? Eu não tinha a menor intenção de compartilhar isso. Não por maldade, nem por egoísmo, mas simplesmente porque a ideia sequer passava pela minha cabeça. Eu só queria fazer minha faculdade, continuar escrevendo os meus livros, ter uma boa carreira, ter minha estabilidade e ponto. Só que aconteceu um fenômeno. Depois que eu passei na ETEC com uma colocação tão boa, e especialmente depois que eu passei em várias faculdades que as pessoas tentavam inúmeras vezes e não passavam, muita gente começou a me pedir ajuda. Eram amigos, familiares, parentes, conhecidos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas alguém falou sobre mim, a pessoa quis saber como eu tinha conseguido passar com tanta praticidade em provas tão concorridas, né? Enfim, todo mundo pedia ajuda de alguma forma. Sem contar que nessa altura do campeonato, eu já ajudava também as pessoas do cursinho que eu trabalhava, porque quando eu fui fazer faculdade de biologia na Unesp, eu comecei a dar aulas no cursinho pré-vestibular, que era voltado para pessoas mais carentes, que tinham vindo de escolas muito defasadas e assim por diante. Só que lá, além de ensinar as matérias, né, o conteúdo, eu sempre compartilhava um pouco desse método também de um jeito muito natural, porque foi a maneira que eu percebi que funcionava. E as pessoas amavam, porque realmente trazia resultado para elas, né? Era um jeito de estudar muito diferente do que elas estavam acostumadas, sabe? E aí, por conta disso, e também por perceberem que isso tinha um potencial muito grande, as minhas irmãs me incentivaram a começar a falar sobre isso aqui na internet. Foi assim, inclusive, que eu criei meu canal no YouTube, que nasceu meu blog, Instagram, e tudo continuou crescendo, né? Assim como está até o dia de hoje. Então, hoje em dia, eu fico muito realizada quando eu abro o canal e vejo que eu ajudo mais de 150 mil pessoas a conquistarem seus objetivos, né? E ainda mais realizada quando eu recebo centenas de mensagens de pessoas me agradecendo por terem passado na prova com a minha ajuda. Então, basicamente, saber que eu estou ajudando tantas pessoas a passarem na ETEC é uma coisa incrivelmente recompensadora e é por esse motivo que eu vim aqui compartilhar esse método com você, esse passo a passo durante a nossa semana da aprovação na ETEC gratuitamente. Por isso, vamos lá, anota aí. Eu vou te ensinar aqui na semana da aprovação da ETEC exatamente o que é esse método. Por que com ele você é 100% capaz de sair do absoluto zero e conquistar a sua aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar? E também como é que você pode colocá-lo em prática nos seus estudos ainda durante essa semana. Só que antes disso, eu preciso te mostrar por que o jeito comum de estudar não funciona. Em 90% dos casos, na verdade, ele é o principal responsável pelo fracasso de milhares de pessoas que, infelizmente, não passam na prova da ETEC, nem na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. E a grande verdade é a seguinte: existem várias armadilhas nesse jeitão tradicional, comunzão de estudar, né? Só que hoje eu vim te falar as 3 maiores armadilhas, certo? Que são exatamente aquelas que a maioria das pessoas acabam caindo, né? E provavelmente você já cometeu alguma delas nos seus estudos. E assim, essas 3 grandes armadilhas são verdadeiros vilões contra a tua aprovação na ETEC. Então, beleza, a primeira armadilha, anota aí, é o que eu chamo de acumulador compulsivo. Deixa eu te explicar o que é isso. A mente humana tem uma grande capacidade de armazenar informações, de registrar as informações que a gente tem no nosso dia a dia. Só que ela tem uma capacidade limitada para ativar essas informações. Explicando um pouco melhor, isso quer dizer o seguinte: a gente consegue sim armazenar muita coisa na memória, mas a gente só consegue lembrar e utilizar uma pequena parte dessa informação. E isso é cientificamente comprovado, sabe? Só que assim, nem precisaria ser cientificamente comprovado, porque você pode perceber isso, tirar essa prova agora mesmo. Vou te desafiar aqui no seguinte: tenta se lembrar de literalmente tudo que aconteceu na sua vida nos últimos 7 dias, na última semana. Absolutamente tudo.
todas as coisas que você comeu, em todos os momentos de café da manhã, almoço, jantar, lanche, tudo que você comeu nos últimos 7 dias. Tudo que você aprendeu na sua escola, ou tudo que você fez no teu trabalho. Todas, absolutamente todas as conversas que você teve, todos os vídeos que você viu no TikTok, todas as fotos que você viu no Instagram, tudo o que aconteceu na sua casa, todas as tarefas domésticas que você fez, tudo que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você tocou. Você consegue lembrar tudo isso? Não, você não consegue. É impossível que você se lembre de absolutamente tudo isso por conta dessa limitação que a nossa memória tem, sabe? E isso não é uma coisa maldosa que o nosso corpo faz. Na verdade, é justamente para que a gente consiga, no nosso dia a dia, exercer aquelas funções que são mais importantes para a gente, né? Só que assim, se não tivesse essa limitação do que a gente consegue ativar na memória, ninguém teria branco na hora da prova. Todo mundo lembraria absolutamente tudo. Todo mundo seria um gêniozinho, né? E não é bem o que a gente vê. Quantas vezes você estudou tanto para uma prova na escola e não lembrou na hora da prova? Já aconteceu, certamente, né? Então, só uma pequena parte daquilo que a gente estuda, aquela informação vai ser realmente ativada. E sabendo, então, que só uma pequena parte de toda essa informação é ativada, será que faz sentido você passar 6, 7, 8 horas por dia estudando? Ou então 4 horas por dia estudando, além daquelas horas que você passa na escola? 3 horas, além da hora que você passa na escola? Com certeza não. Porque quando você faz isso, você só está consumindo o teu tempo, ficando mais estressado, mais ansioso e não está adiantando nada, sabe? Porque no ciclo diário do nosso cérebro, né, boa parte dessas tantas horas de estudos, desses tantos conteúdos que você foi consumindo sem nem se importar se eles realmente eram relevantes para o vestibulinho, boa parte disso vai por água abaixo, vai pelo ralo, você não vai lembrar disso na hora da prova, você não vai conseguir aplicar isso. Afinal, não são só as informações do seu estudo que o teu cérebro precisa processar diariamente. O fato é que o nosso cérebro é responsável por processar todas as informações que a gente tem durante o dia. E isso é muita coisa mesmo. Já parou para pensar em todas as informações que passam pela tua cabeça em um só dia? Agora pensa em semanas, em meses, né? Por exemplo, aquela música que você ouviu, do cantor que você gosta, que não sai da sua cabeça. Aquela conversa com as suas amigas pelo WhatsApp, ou então no intervalo da escola, um acidente que você viu na rua, ou que você assistiu no telejornal, o cheiro do seu perfume favorito, aquela pessoa que você se interessou romanticamente, sabe? Aquele vídeo que viralizou na internet e você acabou de ver e não consegue parar de rir. Aquela festa, aquele compromisso que você vai ter no final de semana e que você foi convidada e fica pensando na roupa que você vai usar. Tudo isso que a gente nem percebe são informações. Elas precisam ocupar espaço também involuntariamente do nosso cérebro, né? Agora, juntando tudo isso com as informações que são enviadas para o cérebro, para que o nosso corpo funcione, por exemplo, para você piscar os seus olhos, para você inspirar e expirar, para você conseguir mexer um dedo, para você conseguir caminhar. Tudo isso que é essencial para a nossa vida, né? Ou seja, soma tudo isso, soma agora também todo o estudo. Enfim, o nosso cérebro, que comanda tudo que acontece no nosso corpo, na nossa vida, ele recebe esse tanto de informações, ele recebe informações, envia informações, são processos neurológicos que acontecem o tempo todo, mesmo enquanto você dorme. Então, junta tudo isso com longas horas de estudos, com centenas de assuntos que você fica estudando muitas vezes que nem caem no vestibulinho ETEC. Isso vai gerar o acúmulo compulsivo. O teu cérebro não tem capacidade para ativar tudo isso, para fazer você lembrar tudo isso na hora da prova. Então, boa parte das informações não vão ser ativadas. Elas até estão ali, mas é como se estivessem nubladas. Você não consegue acessar. É por isso que você vai ter branco na hora da prova. É por isso que você vai sentir aquele desânimo. E aí, adivinha só o que não vai ser ativado, né? Aquelas tão sofridas horas de estudos que você ficou ali se dedicando. E sabe por quê? Porque como você estudou muita coisa ao mesmo tempo e juntou tudo isso com mais um monte de informações que involuntariamente o teu cérebro já está captando, você não conseguiu mostrar para o teu cérebro o que é mais importante, o que é mais relevante. Falando em termos científicos aqui, você não criou conexões neurais suficientes para você gravar aquela informação, digamos assim, sabe? Então, deixa eu exemplificar de um jeito mais simples para você entender. Vamos imaginar o nosso cérebro aqui como uma caixa, uma pequena caixa de linhas de costura, ok?
Cada linha tem um nome, só que todas são da mesma cor. Por exemplo, todas as linhas são brancas. E todas são da mesma espessura. Por exemplo, todas bem fininhas. Daí se eu te falo assim, pega a linha Amélia. Tem a linha Amélia, a linha Carla, a linha Bruna. E eu te falo, pega a linha Amélia. Você vai conseguir identificar, sendo que todas são brancas do mesmo tamanho? Não vai. Óbvio que você não vai. Agora, se eu marcar a linha Amélia, deixando um pouquinho mais grossa, e aí eu te falo, olha, pega a linha Amélia, que é aquela que é um pouquinho mais grossa na caixinha, por favor. Você vai conseguir encontrar? Certamente sim. Porque se todas são iguais e aquela ali é diferenciada, você consegue encontrar a linha Amélia, que é a linha mais grossinha, né? E é exatamente isso que acontece com as informações do nosso cérebro que a gente quer ativar, que a gente quer lembrar. Se a gente não mostrar para nossa cabecinha cheia de informações que aquela informação é relevante, se aquela informação do seu estudo para o vestibulinho ETEC é importante, ela vai se perder no meio de milhões de coisas, milhões de referências que você tem ali. Ou seja, ela está ali, armazenada naquela caixinha, só que ela está apagadinha. Você não consegue identificar. Você não consegue acessar aquela informação, puxar para você na hora da prova, sabe? Então, para que aquela informação seja ativada no seu cérebro, né, e você possa acessá-la na hora que você quiser, é necessário mostrar para o teu cérebro que ela é diferenciada, sabe? Que ela é diferente das outras e que é importante para ti que ele ative essa informação. Consegue me entender? Então, quando você estuda horas e horas e horas, milhares de coisas diferentes, você está jogando o seu tempo no lixo. E pior que isso também, você está se iludindo, sabe por quê? Porque o seu cérebro, primeiro, não tem capacidade para ativar tudo aquilo que você estudou. Segundo, quando você estuda por muitas horas seguidas, você cansa muito mais rápido, não tem energia para estudar direito. Quando você não estuda corretamente, você não consegue ativar essa informação de jeito nenhum. E se ela não é ativada, ela vai ser esquecida. Você passou a borracha nela, ou seja, você se matou de estudar e aí na hora da prova você não consegue lembrar de nada. Resultado, você não é aprovado, você fica inconformado porque você pensa, meu Deus, eu estudei tanto, e tem gente que estudou menos e passou, né? E aí o seu sonho de ir para uma boa escola de ensino médio, no caso na ETEC, né? Ou então de ir para um bom curso técnico, enfim, terminar o teu ensino médio com uma profissão, ou então conseguir uma profissão muito rápido, ter a tua independência, todos esses desejos pelos quais você passou um tempo ali sonhando e querendo, vão por água abaixo, junto com tudo aquilo que você estudou. Então, para agora de fazer isso. Por quê? Como você pode ver, é cientificamente comprovado, já está mais do que claro que não funciona. Definitivamente não vai ser assim que você vai ser aprovado na ETEC. E ouso dizer mais, não é assim que você é aprovado em nenhuma outra prova. Porque existe um jeito diferente de estudar. Um jeito que é focado em você conseguir ser aprovado. E o melhor de tudo, esse jeito é muito mais rápido e muito mais prático de você estudar. Ele é muito mais fácil, digamos assim. E agora vamos então para a segunda armadilha, que é a corrida dos desesperados. E afinal de contas, o que é isso? Deixa eu te explicar. A corrida dos desesperados é nada mais, nada menos do que deixar para estudar muito perto da prova, quase em cima da hora. Eu sei que parece algo muito bobo, e realmente é, mas infelizmente muitos estudantes são reprovados no vestibulinho ETEC todos os anos por causa desse probleminha. E as pessoas caem nessa armadilha por dois principais motivos. O primeiro deles é um pensamento que até parece lógico, mas não é. As pessoas acreditam que se elas deixarem para estudar mais pertinho da prova, elas vão conseguir se lembrar com mais facilidade dos conteúdos e assim elas não vão esquecer. Elas pensam que dessa forma elas não vão dar o branco durante a prova, né? Que é quando você esquece ali o conteúdo que você tinha estudado. E o segundo motivo, as pessoas em sua maioria não conhecem o jeito certo de estudar. E assim, por não conhecerem, elas acabam achando que estudar para passar numa prova é algo muito difícil e vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Quando elas se dão conta, já está muito em cima da hora e só tem aquele momento ali para elas estudarem. Só que, quando você deixa para estudar muito perto da prova, o que acontece é que você possivelmente não vai conseguir estudar.
porque é muito comum entrar num ciclo de ansiedade infinita. E ao entrar nesse ciclo de ansiedade, o corpo começa a liberar um hormônio, um neurotransmissor ali, chamado cortisol. Sabe o que é isso? É o hormônio do estresse, basicamente. Então, quando esse hormônio do estresse, vamos chamar assim, é ativado, ele acaba bloqueando o seu lado racional, a parte do seu cérebro que toma as decisões de forma coerente. E assim a sua mente se fecha para o aprendizado, sabe? Então é como se a tua mente entrasse num modo de defesa, digamos assim. Como se você estivesse em alto risco e precisasse sobreviver a algum ataque externo, alguma situação de extremo perigo. E aí o único foco da tua mente quando você está em perigo, qual é? É garantir a tua sobrevivência. Ou seja, o teu cérebro está focado ali ou em lutar ou em fugir, como se a tua vida estivesse em risco naquele momento. Porque o nosso corpo, embora ele seja muito inteligente, ele não consegue diagnosticar essa diferença entre uma sensação que você está sentindo porque realmente está num perigo externo, um perigo real, ou quando a pessoa só está se sentindo sobrecarregada, tensa, com medo de não passar, com medo de não dar conta. Inclusive, é por isso que muitas pessoas têm sintomas físicos de ansiedade, porque a mente cria no seu corpo aquelas sensações. Então, quando o corpo entra nesse modo de sobrevivência, digamos assim, você não consegue aprender absolutamente nada, por mais que você tente, por mais que você se esforce muito. Então, imagina aqui comigo o seguinte, pensa que você tem um livro na tua mão e tem um leão correndo atrás de você. Ou então tem ali o teu celular com um conteúdo importante para você estudar para o vestibulinho ETEC e tem um leão correndo atrás de você. Nessa hora, você não vai conseguir pensar em mais nada além de fugir do leão. Porque o seu único foco é sobreviver, é escapar dele. Então, todos os seus recursos, tanto físicos quanto mentais, vão ser completamente direcionados de um jeito quase automático para a sobrevivência. Você começa a levar todos os recursos do seu corpo para que você consiga fugir daquela situação. Então, você não vai conseguir aprender o conteúdo daquela aula, você não vai conseguir entender o que você está lendo. O teu foco não vai para o teu aprendizado, muito menos para a tua criatividade. Vai para fugir, escapar, sobreviver. A única coisa em que o teu cérebro consegue focar é justamente no tempo correndo contra você, entendeu? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando você deixa para estudar muito perto da prova, quando você não começa com uma certa antecedência, o que acontece é que existem outras coisas na tua vida, né? E aí, então, o tempo passa a ser esse leão correndo atrás de você, entendeu? Então, você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você para 10 vezes para estudar e não consegue se concentrar em nada. Fica pulando de uma atividade para outra, pulando de um tópico para outro. E quando finalmente consegue assistir a uma aula ali, na hora que você vai fazer um exercício, por mais simples que seja, você não lembra uma palavrinha do que você ouviu, uma coisinha do que você estudou. E tudo isso te gera muito mais ansiedade do que você já estava, alimentando então esse ciclo de estresse. Ou seja, você deixou para cima da hora, isso te deixa ansioso, você tenta estudar, não consegue, você vai aumentando essa ansiedade e isso vira um ciclo vicioso do qual você dificilmente conseguiria sair. Então, por isso, ao invés de ajudar a não ter branco na hora da prova, a não esquecer o conteúdo, a lembrar com mais facilidade, essa corrida desesperada que você fica quando deixa para estudar muito em cima da hora, é uma coisa que, no fim das contas, vai ser um vilão contra você, vai ser uma armadilha. É algo que vai contribuir para que você esqueça o conteúdo. Vai contribuir para dar branco na hora da prova. Porque como a parte racional do teu cérebro está lá travada, porque o teu cérebro está naquele modo de sobrevivência, além de não conseguir aprender nada de novo, você também não consegue acessar as informações que você até já tinha aprendido antes ao longo da tua vida. E aí, na hora da prova, você se sente literalmente burro, desculpa a palavra, mas sente que você não sabe absolutamente nada, né? E com isso chegamos então à terceira armadilha, que é a maldição dos simulados. E eu ouso dizer que essa é uma armadilha bastante polêmica, porque se espalhou por aí a cultura de que estudar fazendo provas antigas e fazendo muitos simulados é o grande pulo do gato que vai te dar um baita resultado com pouco esforço. E aí, então, quando você se inscreve no vestibulinho ETEC, muitas vezes o que vem logo à cabeça? Baixar as provas antigas e ficar procurando vários simulados para estudar.
Só que ficar fazendo provas antigas aleatoriamente, ficar fazendo simulados sem direcionamento para isso, não vão te dar resultado. E isso acontece por dois principais motivos. O primeiro de todos é o seguinte: nenhuma prova é igual. Pode até acontecer, sim, de alguma questão ser parecida, mas dificilmente vai ser igualzinha, sabe? Então, mesmo que você responda uma prova antiga ou faça algum simulado e acerte quase todas as questões, não quer dizer que você vai conseguir acertar um grande número de pontos na prova da ETEC, porque as questões vão ser diferentes, sabe? E o segundo motivo, né, é que quando você faz um simulado, na maior parte das vezes, o teu foco está em decorar as questões e não em realmente aprender o conteúdo delas. Então, o seu conhecimento sobre aquele assunto é muito superficial, muito limitado ou até mesmo inexistente, porque você marcou uma questão e você acertou, mas pode ser que tenha acertado no chute, pode ser que tenha acertado porque tinha alguma referência naquele texto, mas se na tua prova tiver uma questão daquele mesmo assunto de um jeito diferente, sem referência no texto, se você não conseguir chutar, você vai errar uma questão. Por quê? Porque você achou que sabia aquele assunto, né? Só que você não sabia, porque a tua prova pode cobrar aquele mesmo assunto, mas num contexto diferente ou de um jeito um pouquinho diversificado, e você não vai conseguir responder. Certo? Porque o seu conhecimento é superficial ou até mesmo inexistente, porque você não estudou aquilo, você não levou aquela informação para tua mente. Para a gente aprender algo, a gente precisa receber aquela informação, processar aquela informação e não somente responder uma questão e achar que sabe a resposta. E aí então você não consegue ligar uma coisa com a outra, sabe? Então você vai gastar o seu tempo, vai se iludir, né? Gerando aprendizado ilusório quando você acerta questões em provas antigas e na prova você não acerta nada. Você vai muito mal, porque você se ilude achando que sabe, quando na verdade é chutômetro, quando na verdade é informação que estava superficial no texto, sem contar que no dia da prova mesmo você tem um fator nervosismo ali, porque a prova é para valer. Enfim, então o que acaba acontecendo é que muitas vezes você fica ali tendo um grande esforço, né, achando que está indo muito bem, mas não vai ter resultado nenhum. Ok? Então, assim, os simulados e provas antigas, eles são aliados? São, eles podem ser sua salvação, mas também podem ser a sua maldição. Isso depende de como você vai utilizá-los no teu estudo, certo? Então, se você usar simulados, provas antigas do jeito certo, isso vai ser uma salvação para você, vai te ajudar muito no seu preparo e você vai sim ter resultados muito bons. Agora, se você não souber utilizá-los e ficar baixando provas antigas, resolvendo provas antigas, pegando simulado, fazendo simulados sem ter estudado aqueles assuntos, se você fizer isso do jeito errado, como é disseminado por aí, isso vai ser a sua maldição mesmo, tá? Então, agora que você já sabe aqui, né, quais são essas 3 armadilhas que podem impedir a tua aprovação na ETEC e por que esse seu jeito de estudar não funciona, você pode se perguntar: Lilian, então como é que eu faço para conseguir estudar da forma que vai me dar o resultado que eu quero, para conseguir ter sucesso na prova da ETEC? E é o seguinte: o grande segredo é que você pode e deve usar as bases do funcionamento do cérebro humano para ir do zero absoluto à tua aprovação na ETEC. O que eu vou te mostrar aqui na Semana da Aprovação na ETEC é baseado em neurociência, nas pesquisas científicas mais avançadas dessa área, pesquisas internacionais, inclusive. E essa, caso você não saiba, é a ciência que mostra todo o processo por trás do funcionamento do nosso cérebro. E quando a gente vai avançando mais a fundo, a gente entende que essa ciência é o que determina como que a gente aprende, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que quando você estuda da forma comum, estudando muitas horas seguidas por dia, deixando para estudar em cima da hora, fazendo lá centenas de provas antigas de forma aleatória, é como se você estivesse escrevendo na areia, sabe? E se você costuma vir pro litoral para curtir a praia, nas férias e assim por diante, e alguma vez você já escreveu na areia, pegou um gravetinho ali e escreveu na areia, você sabe do que eu estou te falando, né? Eu moro em Santos atualmente, e apesar de eu não ir muito à praia, eu vou à praia, mas não com aquela frequência de ficar lá torrando na praia, né? Quando acontece de eu ir, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever na areia. É divertido fazer isso. Então, em pouco tempo, eu consigo escrever várias palavrinhas, né? Mas basta que venha uma onda ou que bata um ventinho um pouco mais forte que tudo aquilo acaba sendo apagado.
Concorda? Então você escreveu na areia, o vento apagou, a água apagou. É exatamente isso que acontece quando você estuda desse jeitão comum, sabe? Você envia centenas de informações para o teu cérebro, só que a maioria fica de forma superficial, então elas vão sendo apagadas. Ou seja, você colocou as informações no seu cérebro, mas você não consegue acessar, você não consegue lembrar, porque elas não foram ativadas no teu cérebro. Daí você estuda e não consegue sair do lugar, né? Parece que nada entra na sua cabeça e você tem que voltar a estudar o mesmo conteúdo várias vezes, o que é bastante cansativo, convenhamos. Então, já aconteceu de você começar a estudar sobre um assunto e aí, antes mesmo de você acabar de estudar aquele assunto, você não lembra de mais nada do começo daquele tema? Ou então, quando você começa a fazer uma questão e aí no meio da questão você não lembra mais nada do que estava escrito nela e tem que voltar e ler tudo de novo? Ou então, pior, quando você passa meses e meses estudando, deixa de sair com seus amigos, de ver suas séries favoritas, só para se dedicar aos estudos. E aí, quando chega a hora da prova, dá branco total, parece que a prova era algo de outro mundo. É horrível, né? Você se sente meio fracassado, começa a achar que você não é inteligente, se sentir incapaz, acha que nunca vai conseguir passar, começa a pensar coisas horríveis, começa a pensar no que as pessoas vão dizer, como a tua família vai ficar decepcionada com você, sua autoestima vai lá pro pé, né? Por quê? Porque é isso que acontece quando você estuda de um jeito que não é eficaz, certo? Então, pois é, né? Isso acaba acontecendo, e isso acaba acontecendo simplesmente porque existe um processo de 3 partes para que o nosso cérebro consiga realmente ativar aquela informação, aprender aquilo que você precisa e lembrar na hora da tua prova. Só que isso não é ensinado na escola. Logo, a maior parte da população não sabe disso, então as pessoas ficam lá se matando de estudar e não tem resultado algum, né? Quando, na verdade, elas poderiam sim ter resultados extraordinários com muito menos sacrifício nos estudos. Então, deixa eu te explicar como é que isso acontece e como você pode usar isso para ser aprovado na ETEC sem ter que se matar de estudar, ok? O nosso cérebro basicamente utiliza 2 sisteminhas para aprender e armazenar informações no nosso cotidiano, né? Sistema límbico e córtex. O sistema límbico, ele é responsável majoritariamente pela nossa memória de curto prazo, enquanto que o córtex é o responsável pela memória de longo prazo nos nossos estudos. Então, todas aquelas informações que a gente recebe ao longo do dia são passadas pelo sistema límbico, ou seja, por essa memória de curta duração. E todas as informações que a gente recebe quando a gente vai dormir, elas são processadas pelo nosso cérebro e transferidas, então, para o nosso córtex, né? Se você já viu o filme Divertidamente, você pode ter percebido um pouquinho disso, provavelmente. Só que apenas uma pequena parte, então, das informações são ativadas, aquelas que, de alguma forma, são consideradas relevantes. As demais informações acabam sendo apagadas, ok? Então, o sistema límbico é aquele que a gente tem acesso mais facilmente, digamos assim. Ou seja, a gente consegue armazenar as informações nele de um jeito mais rápido, mais fácil, né? Como eu te falei. Só que é como escrever na areia, cara. Então, é exatamente isso que acontece quando você passa longas horas tentando decorar um amontoado de conteúdo, sabe? Você fica ali tentando armazenar informações do sistema límbico nessa memória de curto prazo, e isso não teria problema algum se essas informações depois fossem transferidas para o teu córtex no momento desse processamento, se elas fossem ativadas e ficassem ali na tua memória de longa duração, ok? Mas o que ocorre é que, dependendo do jeito que você estudou, você não conseguiu mostrar para o teu cérebro, sinalizar nessas conexões neurais que essas informações são importantes para você, que elas são importantes para a tua vida, ou seja, elas não foram ativadas. Logo, se elas não foram ativadas, quando você dorme passando por aquele processamento, você esquece, você apaga, você deixa aquelas informações nebulosas, você não consegue ter acesso a elas na hora da sua prova, ok? Então, escrever somente no seu sistema límbico é o que faz tanta gente perder tempo, se matar de estudar e não passa na ETEC. Só para você ter uma ideia, a cada semestre, cerca de 100 mil pessoas acabam fazendo a prova da ETEC, mais do que isso, na verdade, e a grande maioria não passa na prova da ETEC. Certo? Só aquelas pessoas que realmente estavam bem preparadas são as que passam na prova da ETEC. Então, o segredo para você conseguir ter sucesso no vestibulinho ETEC, e digo mais, em qualquer outra prova do mesmo nível, é aprender como escrever além do seu sistema límbico. Ou seja, é necessário fazer com que aqueles conteúdos que você foi estudando cheguem no teu córtex, fiquem guardadinhos ali, ativos, sempre alertas, para quando você precisar deles, você conseguir puxar aquela informação e colocar na tua prova.
Porque aí quando você consegue, então, escrever no córtex, digamos assim, né, com metade do tempo de estudo, você consegue o dobro do resultado ou até mais, porque você potencializa o seu aprendizado, consegue me entender? Como se você fizesse mais em menos tempo, aumentando então o seu desempenho na prova da ETEC em mais de 80%. A gente já viu casos de alunos que conseguiram aumentar o desempenho em 100%. Tinham feito a prova alguma vez antes, não tinham passado. Depois que incrementaram isso nos estudos, conseguiram ser aprovados. E por que isso acontece? Porque você ativa as informações estudadas para que você possa acessá-las, então, como eu te falei, na hora que você precisar, na hora da prova, né? Sem ter que perder tempo decorando um detalhezinho bobo de assunto para não ter aquele famoso branco na hora da prova, ok? Então, pensa aí quantas vezes você já teve que estudar repetidas vezes um mesmo assunto, a fim de decorar aquele assunto, né, para conseguir lembrar na prova. Isso certamente já aconteceu com você. Mas agora pode ser que você se pergunte: se é isso que faz tanta diferença, se isso separa tanto os aprovados dos que ficam ali várias vezes tentando, por que todo mundo não faz isso? Por que as pessoas simplesmente não mudam o jeito como elas estudam? E é a mesma coisa de perguntar por que qualquer pessoa, então, né, consegue escrever na areia e só algumas conseguem esculpir numa pedra, fazer esculturas ali, né? Simples, elas não têm as ferramentas certas para isso, sabe? Porque para escrever na areia você pega um gravetinho, vai lá e escreve. Agora, se você vai esculpir numa pedra e não tem a ferramenta certa, você não consegue fazer isso. Esculpir na pedra, se você tiver a ferramenta certa, é algo que é fácil e que é possível. Agora, se você não tiver, acaba sendo impossível, concorda? Então é exatamente nisso que o meu método consiste. Um passo a passo simples e prático e eficiente, não só para você escrever no córtex, mas acima de tudo, colocar o conteúdo certo para a prova da ETEC do jeito mais fácil possível, da tua memória de longa duração, para que assim você possa ir do zero à aprovação na ETEC. E, bom, agora que você já sabe, então, né, por que o jeito como você vinha estudando não funciona, e aí já sabe também o que você precisa fazer para ir do zero à aprovação na ETEC, pode ser que você esteja morrendo de vontade de saber qual método é esse. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na nossa próxima aula da semana da aprovação na ETEC. O que é cada passo desse método? Para que você saia dessa aula e já consiga visualizar melhor como colocar em prática nos seus estudos. E já comece a saber como é que você vai ter esses resultados que você tanto quer. Então eu vou deixar esse conteúdo para nossa próxima aula, certo? Para que essa não fique muito longa, né? Que eu já falei bastante aqui, inclusive. E para você não se perder, sabe? Porque eu creio que você esteja anotando, né? Então é importante que você consiga organizar isso direitinho. Mas enquanto isso, então, eu quero saber o que você já achou de tudo isso que eu te falei nessa aula de hoje, ok? Bom, e se você já gostou de aprender tudo isso e quer ter ainda mais informações que vão facilitar a tua aprovação na ETEC, não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Vale a pena se inscrever no meu canal do YouTube, que sempre tem alguns vídeos mais informativos sobre o vestibulinho ETEC, e também me seguir no Instagram, porque lá diariamente tem dicas e informações muito valiosas nos stories. Então, bons estudos e eu te vejo na próxima aula.